Então, para vocês, bem-vindos à jornada do comandante. O comandante não sou eu, o comandante é o meu mentorado. Ele que vai se tornar um comandante da inteligência artificial. Ele vai ser a pessoa que vai comandar e que vai explorar isso. E eu vou ajudá-lo a transitar por todo esse caminho da tecnologia e da inteligência artificial. Como que ele vai ficar no comando de tudo isso. A minha mentoria, ela tem um método, eu chamei ele de mapa A, tá aí o A em inglês, é um mapa do caminho para chegar até lá. Por que eu chamo ela de minha versão Woodstock? Porque quem são os líderes que estão no comando hoje? Quem são as pessoas que estão no comando? A gente ouve falar do Donald Trump, né? O Donald Trump, ele provavelmente era jovem em Woodstock. E para quem já viu filmes, para quem já estudou Woodstock, para quem viveu Woodstock, teve esse contato com uma coisa que foi disruptiva para o mundo. A liberdade da mulher, a liberdade sexual, o convívio com as drogas, uma revolução de comportamento maluca naquele festival totalmente pirado que foi, que nos últimos dias eles chegaram a abrir as portas e chamar de idiota quem pagou ingresso para entrar em Woodstock. Então as pessoas que estão no comando hoje são as pessoas de Woodstock e que viveram aquela revolução lá dos anos 60. Então por isso que eu chamo de Woodstock. E por que eu chamo de sucessão? Porque ela traz a sucessão para que essas pessoas que viveram Woodstock, que estão nesse momento disruptivo da tecnologia, que é a inteligência artificial, que muita gente ainda não sabe exatamente como usar, não sabe muito bem como conviver com ela, não sabe como comandar ela, essas pessoas conseguirem fazer a sucessão para os mais novos de todo esse momento, trazer essa experiência de Woodstock para a tecnologia nesse momento. Então eu chamo de manifesto cheiro da chuva. Por quê? A minha mentoria ela mostra que a tecnologia ela é cartesiana, ela é matemática, ela é fixa, ela é quadradinha, ela traz aquilo que é mediano. Isso é a inteligência artificial. Ela não passa disso aí, ela traz a média de tudo de bom que existe, mas é a média. Só que o sênior, esse cara que viveu o Woodstock, viveu essa questão dessa transformação, ele consegue ter uma coisa a mais. Ele consegue chegar em um lugar e sentir o cheiro da chuva. Por que eu chamo de cheiro da chuva? É como a gente diz, o índio sabe quando vai chover, o índio sabe quando vai ser, como é que chama? O João de Barro, sabe o ano, a posição do vento que vai ter. Então o jovem, e aqui não é uma crítica, é uma coisa maravilhosa, porque afinal de contas, quem foi a Woodstock era jovem. Então o jovem de hoje, ele traz essa coisa cartesiana, essa coisa rápida, ligeira, essa matemática precisa. Tudo isso está na máquina, mas ele ainda não tem o cheiro da chuva, a capacidade do cheiro da chuva. Então a minha tecnologia quer fazer, a minha mentoria quer conectar esses dois mundos, essas duas situações. E quando eu falo dessa questão de como é que se coloca esse sênior diante de uma inteligência que faz tudo para ele. Ele tem a informação de que ele, primeira coisa que tem que fazer é o teste que eu chamo de teste da mediocridade, nesse caminho da minha mentoria. Você assinaria esse documento que a inteligência artificial está colocando para vocês? Você assina esse documento? Então, essa pessoa que tem o cheiro, que viveu o Woodstock, ela tem condições de olhar para essa coisa matemática e extrair alguma coisa de melhor, que é pegar aquela coisa e botar uma pimenta em cima. A inteligência artificial ela é maravilhosa, ela é fantástica, mas se todas as pessoas que fossem a Paris fazer um curso de gastronomia se tornassem mestres, a gente não teria nenhum grande mestre de gastronomia mais. Seria tudo a matemática. Mas a receita de bolo muda de uma pessoa para outra e ela muda. Então essa pessoa que é capaz de fazer o teste da mediocridade é a pessoa que consegue colocar uma pimenta, um tomilho, alguma coisa a mais. Então o nosso grande mestre aqui, o nosso grande participante aqui, nosso recepcionado agora, o nosso mentorado,
ele vai se tornar um revisor de luxo. Ele pega aquele trabalho que o estagiário matemático faz e vai transformar. Adquirindo o conhecimento que eu vou passar para ele, essa capacidade de ver a inteligência como funciona, ele vai conseguir se tornar um revisor de luxo, assim como ele revisionou a vida dele, lá de Woodstock até aqui. Porque quem viveu, como eu falei, Woodstock, hoje está na presidente, está no governo, está numa diretoria, dono de uma empresa. Esse é o cara de Woodstock, aquele cara que muitos taxavam de maluco, e o homem que as pessoas, os homens e as mulheres, que simbolizavam o fim do mundo. E o mundo não acabou. Então ele hoje é um revisor de luxo. Então este é o mapa da minha mentoria. Então o mapa que é a maturidade crítica, a capacidade de fazer a sucessão, que é o cérebro seguro, a arquitetura de comando e a capacidade de passar isso para os outros, que é o que a gente chama, que é o efeito retratista. É aquela pessoa que vê a fotografia e consegue descrever ela para as outras pessoas. Então esse mapa que eu vou passando, que eu espero estar passando para vocês, este mapa. Então aqui são detalhes, né? Um pouquinho mais descrito daquilo que eu estou falando para vocês, da questão da sucessão, né? E aí é como se desenrola a minha mentoria. Eu não chamei a minha mentoria de mastermind, master não sei o quê. Eu acho isso lindo, maravilhoso, fantástico. Mas eu resolvi dar nomes indígenas, porque o nosso país é indígena, então para a nossa mentoria ela tem nomes indígenas, que é uma sucessão do meu irmão que já faleceu, que ele usava na empresa dele um nome indígena, que era o Homem do Futuro. Então a minha mentoria, ela inicia que eu chamo de nível 1. Eu discuti muito isso com o meu irmão ontem, sobre a questão de aonde começa a minha mentoria. A minha mentoria, ela começa no nível 2. Ela está aqui, que é a Tecoara, que é a mentoria individual dirigida, que é onde eu vou me comunicar com o meu mentorado diretamente e vou dar detalhes desse mapa para ele, de como é o desenrolar deste mapa, como que ele vai ligar o Woodstock à revolução tecnológica de agora, ou para aquele que está chegando agora, ensinar a capacidade de ver os primeiros pingos da chuva, onde ele vai ver os primeiros pingos para que mais tarde ele possa sentir o cheiro da chuva. Então eu vou fazer essa conexão aqui. Eu vou dar um minutinho, uma parada aqui para explicar para vocês por que eu falo da conexão deste mais velho ao mais novo. Eu fui fazer uma reunião com um grande empresário em São Paulo e conversar com ele sobre a minha mentoria do que eu estava desenhando. E ele disse para mim, a maior dificuldade que eu tenho não é nem de ensinar aos sêniors como usar a inteligência artificial. Eu posso contratar um grande mentor aqui, ele vai me ensinar. Mas eu não tenho ninguém que ensine a conexão de tudo isso para o meu jovem saber como lidar com o cheiro da chuva. Por quê? Porque o jovem olha no computador, tem 5 caixas de sorvete. Ele consome uma caixa por dia, ele vai ter para os 5 dias. Então, ele já está pronto para os próximos 5 dias. Se o fornecedor dele entrega em 6 dias ou 5 dias, ele hoje vai fazer um pedido para entregar uma nova carga de sorvetes daqui no 6º dia. Então, ele olha para o computador, vê esse resultado e deu. Só que o sênior, ele tem essa capacidade de sentir o cheiro da chuva. Então ele vai chegar lá na janela, vai olhar para fora e vai ver que está aquele cheiro de ozônio na rua e ele sente que vai chover. E se ele vai chover, não vai vender sorvete. E se não vai vender sorvete, se eu comprar, no 6º dia eu vou estar com excesso de estoque. Então ele pediu para mim que eu criasse alguma coisa que fosse uma conexão. Quando eu falo aqui de bunker, é um downsize, que o bunker é o local da reunião, onde eu me reúno em grupo, que é a mentoria em grupo. Então por isso que eu falei que entra por aqui e aqui é o downsize, que é o bunker. É a única palavra que está diferente. Pô, mas tu deu nome indígena. E aqui é o bunker. É que todo o sistema ele está blindado por um bunker. Aí o bunker todo o sistema é blindado no bunker, tá certo? E ele é o downsize para quem quer fazer em grupo. E aqui o nível 2 é coletivo. E aqui
é que seria para nós todos aqui a avançada. Só que, além daquilo que nós estamos acostumados a discutir dentro da nossa mentoria, além do Taekwondo, que é a nossa avançada, Taekwondo, eu tenho a Tecoiá. A Tecoiá é uma mentoria vamos dizer assim, não dá para usar a palavra coletiva, mas ela é para a diretoria, onde eu vou na empresa fazer a apresentação da inteligência artificial, onde eu vou ensinar para quem está na diretoria, num grupo fechado e seleto, né, da empresa, onde eu vou ensinar também. Pode até fazer no palco para todos os funcionários, mas é um evento fechado, um evento blindado. Então essa é um nível a mais que eu tenho na mentoria, que é um formato de apresentação dela. Então esse é o nosso bunker, e é onde eu descrevo aqui, eu vou passar rápido, porque são coisas que a gente já não precisa mais, mas que são o bunker, os preços dela, a quantidade de encontros, como que vai ser, como se desenrola a mentoria, aqui no nível máximo, que é a Tecoiá, né? Que é onde está essa que eu faço para a diretoria ou em auditório. E este que eu vos apresento para quem está vivendo pela primeira vez, que é o Nelson, numa fotografia lá no evento Janacás, lá em Alphaville, onde eu decidi que a minha mentoria seria sobre tecnologia. Então o Nelson, que está aqui, eu não me apresento no começo, me apresento no final. O Nelson é advogado de formação, se formou advogado aí aos 50 anos, se formou em Direito e foi ser advogado. Um cara que começou na tecnologia, como eletrônica e telecomunicações, por isso que me permite dar esse momento tecnológico. E eu me aposentei como gestor bancário. Esse foi o final da minha carreira de CLT, porque eu tive CLT independente e CLT novamente. Eu encerrei, me aposentei tecnicamente na CLT. Então, essa, meus queridos, é a minha mentoria. Aqui ao final, se vocês quiserem entrar para a mentoria, é só clicar aqui nos ícones que vocês vão lá para o Forms, e lá no Forms vocês podem escrever que a minha equipe entra em contato com vocês. Tá Porque bom? ele está apresentando como se fosse até um grupo secreto. Então, o que ele vai usar o formulário para aplicação. Não, achei fantástico. Inteiramente, parabéns, né? Eu só achei fantástico. Acho que a gente vive num mundo cada vez mais tomado pelas IAs, e o quanto mais a gente for claro, né, trazer isso de forma simples e adaptável assim para todo mundo, que não fique um bicho de 7 cabeças, se torna bem aplicável. Parabéns pela apresentação. Ô Nelson, eu gostei muito, muito, muito também, cara. E eu achei muito interessante essa história do cheiro da chuva. Achei muito bacana, porque conhecimento é diferente de sabedoria, né? E a molecada às vezes tem muito conhecimento, porque tem acesso ali à internet, tem acesso a alguns livros e tal. Mas a sabedoria, que eu penso que é o conhecimento da chuva, você só se adquire com experiência. Só se adquire vivendo, né, o caminho. E uma coisa que me chama atenção na inteligência artificial, apesar de toda a facilidade que ela traz para a nossa vida, mas uma coisa que me chama muito atenção e que eu acho que é o grande sucesso dela, apesar de toda a capacidade que ela tem de facilitar algumas operações para a gente, mas é a forma humana como ela responde para você que está interagindo com ela. E eu acho que as pessoas, como você mesmo colocou, estão tão no automatismo hoje de repente agirem como robôs, de tentarem ser todo mundo iguais, sabe? Copiar um ou outro, agir de uma maneira sem se importar tanto, por exemplo, que de repente quando você pega uma tecnologia que age como você deveria agir com os outros, eu acho que isso encanta, isso vai chamando atenção, porque se de repente você escrever para ela assim, não gostei do que você me respondeu aqui, ela vai te falar, desculpe, vou melhorar minha resposta. E um ser humano às vezes não tem essa capacidade de responder dessa forma humana. Eu acho muito bacana essa questão aí. Eu gostei muito dessa história do cheiro da chuva. Eu achei que você foi muito feliz na maneira de fazer essa conexão da capacidade que a ferramenta tem com essa expertise de quem está por trás para poder extrair dela ali o melhor resultado. Parabéns. Ficou muito legal. Obrigado. O Gilberto, o Nelson é incrível, né, gente? Eu sou fã. Eu sou fã. Eu posso colocar esses três depoimentos aqui dentro Sim. da... Autorizadíssimo. Ó, isso é bom. Até quando a gente estiver fazendo, viu como é importante? Aí Deixa eu depois só aproveitar, falar sobre o Nelson. Nelson, achei super interessante o PMI que você vai pegar, né?
essa galera que realmente tem gente que não consegue nem mexer com o celular. E aí eles ficam até com vergonha, né, de perguntar, porque a geração de hoje, gente, já nasce sabendo fazer tudo no celular, videogame, computador, e essa geração antiga, que era do braçal ali, do vamos fazer, que é da caneta, realmente é uma coisa muito difícil. E é um público que precisa da inteligência artificial. Quem não tem inteligência artificial, gente, vai ficar para trás. Não tem essa, ai, tem que ser do modo antigo. Não existe mais. A gente tem que seguir mesmo a rotina de todo mundo agora tem inteligência na vida. Gente, e está sendo uma descoberta para mim. Olha, eu sou da década de 80, né? Não sou tão velha assim, Não, mas, bem nova. mas para mim está sendo várias descobertas aqui com o pessoal do Master, com essas IAs que eu fico. Meu Deus, eu não acredito que eu perdia tanto tempo fazendo isso. E nós, salar de dedos, para mim, inclusive na minha profissão na arquitetura, tem me ajudado muito. Renderização, que demorava dias para a gente fazer um projeto, e em segundos a IA faz para a gente trabalho. Então, eu tenho vários funcionários aqui sem custo, né? Sem custo, sem pagar. Sem Não custo. tenho preocupação com CLT nas minhas costas, né? Né? Pro Tu já, Nelson. eu Mas eu acho que percebo o assim, Nelson tá super bem, porque ele passa uma tranquilidade, uma é, calma, e realmente as pessoas, né, mais antigas, assim, não têm muita paciência. Então, se você já não tem paciência para ensinar, não vai dar certo. E eu vejo que vai dar muito certo, Nelson, tá? De parabéns aí. O gancho todo coisa que você linda. pegou, tá excelente.